região do setor leste universitário. E amanhã, dia 31, está prevista também a inauguração do viaduto da Perimetral Norte com a Avenida Goiás Norte. Para falar sobre esse assunto, analisar questões de trafegabilidade, mobilidade urbana, se os viadutos são realmente eficientes para resolver os problemas de trafegabilidade, nós recebemos a partir de agora, aqui no Sinal Aberto, o professor Benjamin Jorge Rodrigues, para falar, ele que é doutor em transporte, pela USP, é também professor da PUC Goiás e consultor de trânsito e transporte. Professor Benjamin, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Professor Benjamin, quando a gente fala dessas obras, grandes obras como construção de viadutos, a gente tem a expectativa de que seja a solução para problemas de trafegabilidade, de congestionamento no trânsito. Na avaliação do senhor, analisando primeiramente aqui o viaduto da Jamel Cecílio, que recebe ali um grande fluxo de veículos para quem vem da Avenida Avenida Jamel Cecílio, da Avenida também da Marginal Botafogo. Ali de manhã a gente registra um congestionamento, não ali na região do viaduto, fica um pouco mais à frente para quem segue em direção à Avenida 136. Um viaduto naquela região, na avaliação do senhor, ele de fato resolve o problema de trafegabilidade para dar mais fluidez ao trânsito da região? Exatamente. O viaduto ali ele vai dar mais fluidez, vai melhorar a condição de fluxo do tráfego. Tá? Em outras palavras, vai melhorar o nível de serviço, a qualidade do trânsito ali para as pessoas que acessam aquela área, não é? Tá? Lembrando que os viadutos são construídos quando a semaforização, por exemplo, já não resolve o problema, né? Quer dizer, a área já está com a sua capacidade de abrigar veículos comprometida. Daí, a solução verdadeiramente é o planejamento e a construção de um viaduto, de uma obra que separe os fluxos, né? diminua os conflitos de tráfego. Tá? Então, o que vai acontecer? Naquela área, a qualidade do tráfego vai ficar muito boa, a fluidez vai melhorar. Mas o que ocorre? Com o decorrer do tempo, diversas pessoas, usuários, no caso dos veículos, dos automóveis e tal, vão procurar aquela área. E, mais uma vez, no futuro, 5 anos, 10 anos, aquela área vai apresentar problemas novamente. Não só nessa área, mas em qualquer local que nós construirmos viadutos, a tendência é que o fluxo aumente cada vez mais no decorrer do tempo. Então, para a questão da fluidez, da mobilidade urbana, como você disse, é muito importante. No momento, até 5 anos, nós vamos ter uma boa qualidade do tráfego. Esses 3 viadutos, o lá que vai para o Novo Mundo, é muito bom, porque acesso para aquela área, a gente praticamente só tinha pela Anhanguera, e ali está aparecendo altos congestionamentos também, apesar de ter um viaduto ali que separa a BR-153 do tráfego urbano. Então, é importante ligar Goiânia, a sua região ali do Novo Mundo, que temos poucos acessos para aquela área. Quanto à perimetral, o fluxo ali é altíssimo, e a solução verdadeiramente é o viaduto, que vai melhorar as condições de trafegabilidade por ali. Mas friso aqui que a solução para se melhorar o fluxo de veículos na cidade não é efetivamente a construção de viadutos e mais viadutos, né? O que se deve fazer em uma região metropolitana, uma metrópole como Goiânia, é priorizar o transporte coletivo, o transporte público de passageiros. Já está na hora de termos não somente o BRT ele é viável, recomendável para cidades até na ordem de 500, 700 mil habitantes. Acima de 1 milhão de habitantes,
precisa se implantar sistemas de transporte de massa, né? Transporte coletivo de massa mesmo, né? Metrô, Goiânia precisa do metrô, né? Tá certo? O metrô e um serviço de qualidade é que vai fazer com que as pessoas deixem o transporte individual e passem a utilizar o transporte coletivo, como acontece nas principais cidades aí do mundo afora. Professor Benjamin, então a construção de viadutos, né, tem ali um benefício a curto prazo. Depois, essa região ali onde foi construído o viaduto vai voltar a registrar congestionamento, a fluidez no trânsito não vai ser a mesma. Além da questão de incentivar o transporte público, né? Qual, na sua avaliação, deve ser a solução? Porque também nos viadutos não há ali espaço para ciclista, né, para pedestre, né? É incentivado, pelo contrário, né, o uso ainda mais de veículos automotores, né, incentiva ainda mais a alta velocidade ali na região. Quer dizer, o transporte não deve priorizar o automóvel, né? Tem que priorizar, claro, a circulação das pessoas, as pessoas, né? Como você disse, Goiânia precisa de mais ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas, né? Incentivar o uso de outros modais de transporte, né? Tipo a bicicleta, como você salientou aí também. E o fluxo de pedestres é importantíssimo sob o aspecto da segurança, não é? Então, se reduzir o número aí de atropelamentos, por exemplo, de acidentes envolvendo pedestres, né? Disponibilizando áreas com faixas de tráfego, de segurança para faixa de pedestre, para que os usuários possam aí acionar, né? Acionar o foco vermelho, interromper o tráfego e poder fazer uma travessia com segurança, né? Quer dizer, o fluxo de pedestre também, na verdade, deve ser prioritário, né? Em termos de política de mobilidade, o ideal é priorizar o transporte coletivo, ok? O transporte coletivo é que vai diminuir a questão do congestionamento na cidade, dos acidentes, de poluição, vários índices aí prejudiciais à nossa qualidade de vida vão ser minimizados, tá certo? Então, priorizar transporte coletivo. Veja você que um automóvel ocupa uma área razoável, né, da via, e ele leva o quê? Uma pessoa, duas pessoas, né? Um ônibus leva o quê? 60, 80 pessoas, ou até muito mais. Então, mesmo não se tratando de transporte de massa, transporte convencional por ônibus também, priorizando, né? Pode fazer com que o fluxo de veículos, de automóveis, né, diminua pela cidade, né? E a gente melhora, enfim, a qualidade de vida das pessoas. Um aspecto. Bom dia, primeiramente, obrigado aqui por nos atender. Professor, no início da década passada, nós tivemos aí o início da formatação dos chamados corredores preferenciais do transporte coletivo. Aí, ao longo dos anos, a gente lembra lá da Rua 10, da T63, entre outros pontos. E aí a gente observa, quando se fala na prioridade, que a impressão que eu tenho é que a velocidade não aumentou tanto assim quando a gente analisa essa década, né? Quando foi projetado até agora, e que, inclusive, ao longo aí do tempo, houve a liberação do espaço para outros tipos de transporte, por exemplo, para táxi. Quando o senhor fala em prioridade para o transporte coletivo, como a gente pode analisar esses corredores que começaram a ser viabilizados lá no início da década passada? Muito bem, é por aí mesmo, priorizar o transporte coletivo, no seu caso, o convencional por ônibus, não é? Através das faixas exclusivas, não somente preferenciais, não é? Aquela faixa é exclusiva para os ônibus. Quanto mais tivermos faixas exclusivas para os ônibus, mais nós vamos aumentar a velocidade operacional desses veículos, não é? Tá certo? Hoje nós temos corredores aí
alguns que não têm faixa exclusiva, que os ônibus percorrem com velocidades aí de 8, 10 quilômetros por hora, né? Tá? Então, se nós tivermos aí corredores exclusivos, os ônibus poderão trafegar uma velocidade melhor, 20, 25 quilômetros por hora, que seria até recomendável em termos de cidade, né? Tá certo? Com uma quantidade considerável de veículos, como Goiânia, né? Tá certo? Então, a direção é essa, faixas exclusivas e não apenas preferenciais para os ônibus, tá? Agora, na prioridade, tá? Falta o quê? Que a gente interrompa o mínimo possível o percurso desses ônibus. Então, onde tiver semáforo, o semáforo já existe a condição do semáforo identificar o ônibus e quando o ônibus aproximar do cruzamento, o foco de verde aparece para o ônibus, ele não para. Quer dizer, contribui para que a velocidade operacional dos ônibus seja a melhor possível, né? Então, como você falou, é mesmo uma política de prioridade para o transporte coletivo, tá? E principalmente nessas faixas exclusivas e não apenas preferenciais para ônibus, né? Professor, pensando em outro aspecto aí, e aqui o nosso objeto inicial de análise a respeito das estruturas, tá? A Jéssica ressaltou aí viadutos que foram ou que serão inaugurados pela administração municipal. Na sua avaliação, Goiânia precisa de mais obras estruturantes ou não? A gente precisa mudar a forma como nós pensamos aí a nossa mobilidade, levando em consideração até que um plano de mobilidade está sendo construído aí pela gestão municipal. Exatamente. Tudo começa com o que você falou aí, um plano. Então, nós temos que ter um plano, não é para a situação atual. É para a situação atual, curto prazo, 5 anos, médio prazo, 10 anos, longo prazo, 20 anos, envolvendo uma área, não somente da cidade de Goiânia em si, mas para uma região metropolitana, né? Goiânia, hoje, a região metropolitana de Goiânia tem aí 16, 17, claro, em torno de 20 municípios, não é? Quer dizer, se nós fizéssemos, como você disse, um plano de mobilidade com um horizonte aí longo, né? 20 anos, até 20 anos, e levantássemos as prioridades e as ações a serem praticadas, né? Por exemplo, essas cidades aí, né? Nós já deveríamos ter um planejamento de subúrbio, né? De trens de subúrbio ligando essas cidades. Esses trens de subúrbio levariam as pessoas até um terminal onde elas entrariam em um sistema de transporte de massa, né? O metrô, por exemplo. Tá? Ligado ao metrô, nós teríamos aí, no caso, os veículos leves sobre trilhos, ou o próprio sistema de BRT que nós temos. Então, mas para isso, o que é necessário? Um planejamento bem feito para que essa necessidade de ir e de vir, né? Para que a mobilidade possa melhorar, não somente na cidade de Goiânia, mas em toda a região metropolitana. Ou seja, não uma lógica pensando apenas no carro, como a gente vê aí os viadutos, mas também pensando em uma estrutura metropolitana e também de transporte, pensar o transporte não de uma forma isolada, mas uma comunicação de uma forma integrada aqui na região metropolitana, mudando esse perfil que a gente tem hoje? Exatamente, exatamente. Tudo passa pela priorização do transporte coletivo, do transporte público, como existe, por exemplo, nas grandes cidades, né? Londres, Paris, né? Londres, as pessoas praticamente utilizam o automóvel no final de semana, em seus passeios e tudo mais, mas durante a semana, a maioria das pessoas utilizam o metrô, que tem um serviço de excelente qualidade, as pessoas esperam um metrô uma faixa de 3 a 5 minutos, ela já está embarcando em uma composição do metrô, isso em Londres, isso em Paris. Quer dizer, é a priorização do transporte de massa, não é?
tá? Passa por aí. E Goiânia está carente desse sistema de transporte coletivo de massa, né? Hoje nós temos aí um eixo BRT que pode transportar o quê? No máximo 10 mil passageiros por hora, no pico. E um sistema de metrô já transporta 20, 30, 40, né, mil pessoas por hora no pico. Então, nós precisamos urgentemente planejar, como você disse, e tomarmos aí essas ações para implantar um sistema de transporte coletivo de massa para Goiânia, integrado com outras tecnologias aí de transporte, como os trens de subúrbio, o VLT, o BRT. Então, é isso. Professor, nosso tempo está acabando aqui hoje. Para finalizar o nosso bate-papo, como o senhor disse, nas cidades pelo mundo afora, isso eu trouxe exemplos de Paris e tantas outras cidades que já aboliram essa prática da construção de viadutos, né? Cidades que têm um grande movimento de tráfego de veículos e tudo mais, elas não utilizam mais a construção de viadutos, né, com trincheiras em desnível. De que maneira isso, professor, prejudica também o espaço urbano, né? Porque quando o viaduto é construído, ele ali na fase de construção, né, são criados pontos de desvio no trânsito, o comércio ali da região também fica prejudicado. De que maneira, né, o espaço urbano também ele sofre com a construção de viadutos? Exatamente. Existem os impactos, né, os transtornos, né, tanto na época da construção da obra quanto depois, não é? Tá? Então, uma obra aí de um viaduto pode trazer transtornos aí no dia a dia das pessoas. As pessoas têm que planejar novamente as suas viagens, né? E o segredo é exatamente esse. Por ocasião dessas obras, né, a gente planejar com antecedência as viagens e alterar o nosso cotidiano de modo que não sejamos assim prejudicados quanto a compromissos, etc., né? Mas os impactos vêm e no futuro, né, próximo, a situação vai melhorar com certeza, a fluidez do tráfego vai melhorar e todos vão ter benefícios com essas obras. Mas, mais uma vez, eu friso aqui que o ideal não é a priorização do transporte individual, o automóvel. O ideal é a priorização do transporte coletivo. Somente assim nós vamos diminuir o número de veículos que circulam pelas vias, os congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição, estresse, né? Tá? Então, é por aí, priorizar o transporte coletivo. Professor Benjamin Jorge Rodrigues, muito obrigada pela conversa, né, pela disponibilidade de nos atender. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço.